Vamos falar de saúde, é isso mesmo. A gente se preocupa, falamos aqui esses dias especificamente sobre idosos, né? Falamos sobre a questão do calor, alimentação, e hoje nós vamos falar com uma médica, ela já está aqui do nosso lado, ela é pediatra, né? Médica pediatra e tem uma especialidade muito grande, né? Amanda Tauana, né, Amanda? Sarita. Ah, tá bom, desculpe. Estou com a ficha errada aqui na minha mão. É a médica endócrino pediatra, né? Para ser mais específica, endócrino pediatra, a gente já sabe, relaciona com as crianças, né? E nós vamos falar especificamente de uma preocupação de todos nós, né? Porque é com a alimentação e é com a saúde da criança. Então, doutora Sarita Bastos, pronto. Desculpe, doutora. Bom, inicialmente, o que a gente deve, quais são os cuidados que a gente deve tomar para que a criança, como a gente fala popularmente, não engorde a ponto de prejudicar a sua saúde? Nós não estamos falando do biotipo, que é feio ser gordo, que nada disso. A gente sabe que isso já caiu por terra, né? As pessoas têm o seu biotipo, até porque tem os nossos pais, né? Mas quando afeta a saúde, há preocupação, né? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Edna, obrigada. Hoje em dia a gente tem uma preocupação muito grande com a obesidade, que já vem iniciando muito mais cedo do que antigamente. Sim. Nos últimos anos a gente teve um boom de obesidade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E aí nesses anos de pandemia, da Covid, a gente teve muita gente ficando em casa, parada, sem conseguir sair de casa, problemas psicológicos aumentando, como ansiedade, depressão, e tudo isso influenciou para a gente ter um aumento de obesidade no mundo inteiro. E aí hoje a obesidade é um problema de saúde pública, não só no mundo, mas também no Brasil. E aí hoje o que a pediatria se preocupa? A gente tem um aumento exponencial da obesidade da infância, desde a primeira infância. O Ministério da Saúde já divulgou dados de que crianças abaixo de 5 anos, pelo menos 1 em cada 10 já tem algum problema de peso. E quando a gente vai para crianças entre 5 a 10 anos, pelo menos 4 em cada 10 já tem algum problema de aumento de peso. Então esse número é muito preocupante, é muito né, preocupante. Doutora? E a gente teve também uma liberação de um documento esse ano, que foi o Atlas Mundial da Obesidade, que foi de 2023. Sim. E aí ele levou em conta a obesidade no mundo e como é que ela está aumentando e fez uma projeção para até 2035. E os números no Brasil de obesidade infantil foram realmente muito alarmantes. Ele coloca que, em média, a gente vai aumentar 4% na taxa de obesidade infantil, que foi considerado um número muito alto. E a comparação com os outros países, doutora, já que a gente está com esses números que a senhora falou, muito preocupantes, né? E nas faixas etárias diferentes, em comparação com outro país. E já aproveito para perguntar, tem a ver também com a nossa educação na questão de não saber se alimentar bem? A gente fica equiparado a países de alto nível socioeconômico, porque são países que têm um alto nível de crianças se alimentando de industrializados muito cedo, que é o que a gente chamou de ultraprocessado. O que a gente fala que a mãe consegue entender mais fácil é desembale menos e descasque mais. Tudo que a gente tem que desembalar, que é salgadinho, refrigerante, biscoito, isso tudo é ultraprocessado, que tem um alto nível de açúcar, alto nível de carboidrato, alto teor de gordura, e isso tudo vai influenciar na obesidade. Desembale menos e descasque mais. Descasque mais. Gente, olha que interessante, é uma campanha, né? Então, por que o desembalar, né? Desembale menos porque os produtos industrializados é que nos fazem mais mal à nossa saúde. Então, se a gente começar desde criança, não é que não possa comer doce, não é que não possa comer algo que contenha uma gordura ou um grão, mais uma castanha, um amendoim, mas tem que ser tudo controlado, né, doutora? E de que forma a gente pode realmente reduzir esses números no nosso país? Só uma coisa, muitas vezes a família não sabe, às vezes a mãe compra achando que está fazendo bem, por exemplo. É um biscoito que eu não posso dizer o nome, mas é um biscoito famoso que ela diz, mas não é recheado, o biscoito maisena. Mas não é recheado. Ela compra achando que é uma coisa saudável, quando na verdade não é. E aí o que a gente tem hoje de bom para as famílias que não conseguem ainda saber essa diferença é que foi obrigatório nos rótulos, a gente tem obrigatório que tenha em preto, bem grande, alto teor de açúcar, alto teor de carboidrato. Ainda bem que a senhora falou em preto bem grande, porque não fica escondido, né? Porque ser obrigatório, eu acho que já existem já há algum tempo essa obrigatoriedade dos ingredientes, do que tem, não é, do teor de alguns produtos que não fazem bem à saúde. Só que a gente chega lá nem com óculos às vezes a gente enxerga. Mas agora tem que ficar bem visível. Ótimo. Sob pena de multa ou de recolhimento do produto, né? Bom, doutora, a senhora falou vários dados aí
e falou dessa campanha, e me chamou muita atenção essa questão da gente não saber o que faz bem, o que faz mal, e depender de ler esses ingredientes. Então a senhora pode citar, mesmo não citando o nome, para uma criança, por exemplo, que fica muito difícil, eu passei por isso, você passa um ano sem dar refrigerante para a criança, aí ela vai para o colégio, vai para a escola, e lá ela vê os outros amiguinhos e acaba experimentando o refrigerante, mesmo que ela não vá beber como os outros, mas ela passa a gostar. E doces e balas também, bombons. O que a senhora recomenda de substituição, de truques, de tática, porque tem bastante, né? Tem. Para colocar, para a criança comer mais fruta, para comer produtos mais saudáveis e não os embalados. O que a Sociedade de Pediatria pede hoje é que não se ofereça nada com açúcar até os 2 anos de idade. Nada mesmo. E isso tem um motivo, que é porque o açúcar vicia. Então, quando a gente não oferece o açúcar até os 2 anos de idade, a gente formou um paladar muito mais saudável. Então, quando aquela criança tem um contato com algo muito açucarado, ela não vai achar tão bom quanto a gente que já é adulto, que não teve esse costume, acha. Então, ela não vai achar tanta vantagem. E aí é uma formação de paladar muito importante. Então, o que a gente pede hoje é que nada com açúcar seja dado até os 2 anos. E depois de 2 anos, sempre com muito cuidado. E é o que você falou, é uma queixa, inclusive, de muitas mães. Tem uma que tenta segurar o máximo possível a alimentação saudável. E aí, quando a criança chega no colégio, toda semana tem uma festa de aniversário com bolo de chocolate, com salgadinho, com cachorro quente, com batata frita. E aí a mãe fica mais difícil de controlar. Mas quando é uma criança que já vem de casa, desde pequena, sem esse costume, ela não vai achar tão gostoso. Faz diferença, sabe? Pronto. E aí, os colégios, por exemplo, quando eu era criança, o lanche era refrigerante com pizza. O lanche era salgadinho. Hoje em dia, muitos colégios já adotaram. Não tem mais refrigerante para vender, não tem mais salgadinho frito para vender. Então, já foi realmente uma mudança de pensamento muito grande e muito importante para a gente. De uns anos para cá, muito bom. Na minha época, tinha tudo quanto era doce. Pé de moleque, batata doce, ali ó, o Sérgio está fazendo assim para mim, que na época dele também, acho que também na do Ed. Então, todos os doces, doce de leite, uma delícia, enfim, mas com os anos, meu filho hoje tem 23 anos e já foi diferente na época do João Marcos, já conseguiu ficar um ano sem refrigerante, mas depois não foram 2 anos como eu também queria. No segundo ano já foi diferente, já experimentou. E hoje, como a doutora Sarita está falando, as escolas já estão se adaptando, como as empresas, enfim, todos nós estamos nos reeducando. Então, você que está nos vendo, que é responsável pelos seus filhos, pelas suas crianças, enfim, incentive também lá na reunião da escola, diga para a direção, para a coordenação, para começar a fazer essa reeducação. Bom, e a doutora Sarita também veio falar aqui sobre um medicamento que é para sobrepeso específico de crianças e adolescentes. O Wegovy ou Wegovy, o Wegovy mesmo, né, a pronúncia. Então, doutora Sarita, fala um pouquinho pra gente desse medicamento, porque agora nós vamos falar já da parte de prevenção, gostaríamos de falar de prevenção e do tratamento, por favor. O Wegovy ele foi aprovado no começo do ano para uso adulto, foi a primeira medicação no Brasil aprovada só para obesidade, exclusivo para obesidade. Porque as outras medicações utilizadas, elas até então, elas foram aprovadas para o tratamento de diabetes tipo 2 e a gente usava off-label para obesidade. Ou seja, a gente viu que tinha uma boa resposta para obesidade, não tinha efeito colateral grave e era uma medicação segura. Então, elas são usadas para obesidade, mas não de bula oficial. E a importância do Wegovy é que foi o primeiro medicamento aprovado para obesidade. Em janeiro foi aprovado para o adulto e agora em setembro, dia 23 de setembro, foi aprovado para o uso a partir de 12 anos de idade. Então, adulto também pode usar? Sim. E como é que vocês ministram esse... Ele é uma injeção subcutânea, uma agulha bem pequenininha de 4 milímetros. Nós temos a imagem, né? Não sei se já colocamos a imagem aí, mas pode falar, doutora. E aí é aplicado 1 vez por semana. A gente começa com dose pequena e vai aumentando a cada semana até chegar na dose máxima. Sim. Outros medicamentos podem ser usados, ou aí a imagem, ou outros tratamentos parecidos com o Wegovy, ou que o tratamento seja similar? Quais são as opções que a gente tem quando a gente nota que a criança ou é diagnosticada como obesa? A gente já tinha aprovado a liraglutida, que é uma substância parecida, mas que ela é de uso diário. Como é o nome? Liraglutida. Liraglutida. Só que ela é de uso diário. Sim. E aí também a partir de 12 anos de idade. Só que também a aprovação oficial primeiro foi para diabetes tipo 2. A gente usava para obesidade
como off-label. E agora o Wegovy, que é uma injeção semanal, que ela já existia também em outra apresentação para uso adulto, mas essa apresentação também pode ser para uso de criança, a partir de 12 anos. Claro que a gente está falando aqui, né, doutora, tudo com a orientação médica, tudo com a aprovação do médico pediatra. E quem está nos assistindo, tenho certeza que tem seu filho que tem uma obesidade ou que acha que está obeso. Quando é que a senhora pode fazer um parâmetro, por exemplo, uma criança de 5 anos, da altura X, se ultrapassou o peso Y, a gente já tem que ficar preocupado, porque a gente só olha para a aparência, né, doutora? Mas muitas vezes, me corrija se estou enganada, a criança nem aparenta estar tão obesa, mas ela está acima do peso, está com sobrepeso. A doutora pode nos dar um exemplo? Na verdade, a medicação ela é a partir de 60 quilos. Certo. E aí, o que a gente tem? Para a criança, eu não posso dizer um peso certinho, Sim, porque sim. diferente do adulto, a gente tem um IMC Sim. fixo. Mas a criança vai depender da altura. E é por isso que é tão importante a criança sempre acompanhar com o pediatra. Porque a gente vai colocar ele na curva e ver se ele já está com sobrepeso, se já está com obesidade. E aí, nesses casos, a primeira coisa, a segunda coisa e a última coisa sempre vai ser a mudança de estilo de vida. A gente nunca começa uma remedicação de cara. Sempre vai ser melhorar o estilo de vida, que é melhorar a alimentação e melhorar a atividade física dessa criança, sempre, porque isso é o que vai fazer com que ela saia da obesidade e ela se mantenha num peso adequado a longo prazo. Ótimo, então, essa observação da doutora, ou melhor, orientação, né? Primeiro, acompanhamento médico desde sempre, né? Desde o ventre a gente já está lá, quando a criança já está na barriga. Aliás, aproveitando para mandar um beijo aqui para a Bruna da recepção, né? Que já está aí, faltando poucos meses, né, Bruna? Para chegar aí nosso sobrinho. Bem, então assim, desde sempre tem que cuidar da criança, pediatra, acompanhamento, e aí sim, depois que a criança nasce, já com acompanhamento, crescimento, e que o médico indique que ela está com obesidade, então que ela está obesa, então aí sim, começa primeiro com a reeducação alimentar, com a nutricionista, acompanhado do pediatra, atividade física, que é para toda a vida, né? E depois, né, doutora, caso seja necessário, é que a gente vai entrar com a medicação. Doutora, fique à vontade se quiser beber água, tá bom? Então, e agora, depois que a gente já viu que a criança precisa de tratamento, acompanhando, mas se interrompeu o tratamento e a criança ou o responsável não der continuidade, que consequências pode ter uma obesidade numa criança que não é tratada? A gente tem consequências que vão de uma vida muito cedo. A gente já tem adolescentes hoje em dia com diabetes tipo 2, com pressão alta, com problema de colesterol, com apneia do sono, com problema de articulação por conta do peso, já muito jovens. E aí o que as famílias, o que a população, na verdade, em geral, precisa entender é que a obesidade é uma doença crônica, como, por exemplo, a pressão alta, como, por exemplo, a diabetes, e que tem que ser levada a sério. Muita gente fala, o adolescente está obeso, mas quando ele crescer, ele emagrece. Isso, a gente ouve muito isso. Não é porque a mãe dele é gordinha, o pai dele também é assim. É questão da família, depois emagrece. E esse é um dos maiores mitos da pediatria, porque 70% dos adolescentes obesos, eles vão ser adultos obesos, porque é uma doença que precisa ser tratada. Muita gente diz, é só fechar a boca. Se fosse assim, a gente não tinha quase metade da população adulta obesa hoje em dia. Então é uma doença e a gente precisa levar em conta que realmente é uma doença. Muita gente acha esquisito quando o endócrino pediatra precisa passar uma medicação, mas a gente tem que entender que é uma doença que tem que ser tratada. É uma doença crônica que traz consequências. A criança obesa tem problemas de saúde muito cedo e a gente tem que tratar para que ela não se torne um adulto obesa. A gente tem que controlar essa obesidade o mais cedo que a gente conseguir. E sempre, de novo, sempre o mais importante sempre vai ser a alimentação saudável e uma atividade física. Que hoje a gente sabe que é uma coisa difícil para as famílias. Quando a gente pergunta, a frase que a gente escuta muito da mãe é: se eu deixar, ele passa o dia todo na frente da TV. E às vezes a mãe precisa deixar ele na frente da TV o dia inteiro. Então é um problema que a gente tem que sentar e ver o que a gente consegue melhorar naquela família aos poucos. Também é um problema social, né? Também. Nem todo mundo tem condição de colocar o filho numa atividade física periódica, não precisa ser nem numa academia, mas
não tem, às vezes, condição, gente, não é só financeira, não tem tempo. Aliás, tudo está atrelado à condição financeira, porque aquela mãe, aquele pai tem que trabalhar o dia todo, não tem quem deixar a criança, enfim. E muita gente hoje em dia, que é uma coisa que eu queria que a gente concluísse falando também aqui com a doutora, essa questão do sedentarismo infantil, porque com a internet, com o computador na palma da mão, a criança fica o tempo todo, e muitos pais, não estou aqui criticando ninguém, tá, gente, porque é a realidade de cada um, oferecem o celular, o tablet para a criança ficar enquanto eles estão fazendo as atividades dentro de casa, home office ou mesmo dentro de casa. Então, doutora, nesse finalzinho aqui da nossa entrevista, infelizmente, porque a gente tem muita coisa para falar, fala para a gente dessa preocupação. É uma preocupação grande que a gente tem hoje, que é o tempo de tela infantil. A Sociedade de Pediatria pede que até os 2 anos seja 0 tempo de tela. A gente sabe que às vezes não é possível, mas a gente precisa orientar a família do que é correto para que elas usem o menos possível, só quando realmente for necessário. Até 2 anos, né? Até 2 anos, 0 tempo de tela. De 2 a 5 anos, pelo menos no máximo 1 hora por dia, sempre supervisionado. Nossa, de 2 a 5 anos só 1 hora? No máximo. As crianças que são em minha volta, acho que vocês também, né? Do nosso convívio, é telefone, é celular na mão o dia inteiro. Inclusive no recreio, que às vezes era a única hora que eles tinham para brincar, eles estão no celular. Exato. E aí maiores disso, no máximo 2 a 3 horas por dia, inclusive para adolescentes, sempre supervisionado. E aí com criança e com adolescente, o que a gente sempre faz é negociar, porque nunca pode ser uma coisa muito brusca. Sim. Então a gente tenta diminuir aos poucos o que a gente consegue com aquela família, mostrando para a família a importância, porque a tela não é só prejudicial para o peso, mas para tudo na infância. Exato. Para o desenvolvimento neurológico como um todo. Então a gente tenta diminuir o máximo que aquela família conseguir. E às vezes a família diz, eu não posso deixar ele brincar na rua porque está perigoso. A gente tenta fazer uma coisa em casa. A gente vai negociando com a família e tentando ver o que a gente consegue para mudar alguns hábitos aos poucos, sabe? Doutora Sarita Bastos, só mais uma pergunta então, porque sempre acaba surgindo, né? Falamos de questão social, condição financeira. Hoje o SUS disponibiliza essas medicações e faz também o tratamento, porque as pessoas, a maioria dos brasileiros não tem condição financeira para pagar um plano de saúde ou um médico particular. Não, na verdade hoje as medicações, essas medicações para obesidade não são liberadas pelo SUS. Não são, E né? por elas serem de uma tecnologia ainda nova, elas ainda são caras para a maioria da população brasileira. Qual é a média de preço dessas medicações? R$ 1.500 a R$ 2.000 por mês. R$ 1.500 a R$ 2.000. Então, é fora da realidade da maioria dos brasileiros, né? Mas é uma opção, está chegando. Sim. A senhora acha que pode chegar a custar um preço acessível ou Sim, que o SUS possa... As demais medicações que começaram um pouco antes já estão caindo assim, um pouco de preço. Então, pronto. Então, por enquanto, o EGOV ainda é para uma faixa diferenciada. Não, eu digo financeiramente diferenciada também. E ainda não está disponível no Brasil, vai chegar em janeiro. Janeiro. Então o EGOV em janeiro, gente, já estará no Brasil, mas a esse preço a maioria da população tem que aguardar mesmo. E por enquanto, o que tem que fazer, e mesmo com a chegada dele, acho que a doutora concorda comigo, é a gente fazer aquele trabalho junto com as nossas crianças, da reeducação alimentar, não dar realmente os embalados, né, mas os descascados, oferecer e sugerir que a escola também adote não vender refrigerantes, salgadinhos e a maioria dos embalados, mesmo os biscoitos, como a doutora está dizendo aqui, né, que eu estou falando de escola, já pensei no professor, e que é a pessoa que é um instrumento, né, de educação, de orientação para as nossas crianças. Bem, doutora Sarita, muito obrigada. Eu ficaria aqui conversando muito mais tempo, como sempre eu falo aqui com os nossos entrevistados, porque os assuntos, as pautas são muito interessantes. Um bom dia para você. E agora eu gostaria que você deixasse suas redes sociais ou o seu contato para aquelas pessoas que queiram mais esclarecimentos. A gente sempre deixa alguma coisa para falar depois. Fique à vontade. Eu atendo no SUS, pelo Hospital Infantil do Sítio de Portela. Atendo na pediatria, na Dendê Leão, pediatria, endocrinopediatria. E a rede social, o Instagram, Sarita Bastos, _endocrinopédia. Sarita Bastos, muito bem. É um nome bem forte de ouvir. Muito obrigada. Obrigada. Mais uma vez.